Meus irmãos e irmãs, mais uma vez bom dia. A você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, a você que acompanha essa missa aqui presencial, as nossas pastorais. Estamos começando a voltar aos poucos a nossa rotina de missas. Então é uma alegria estarmos reunidos nesse terceiro, 30º domingo do tempo comum, último domingo do mês de agosto, mês missionário. Palavra de Deus que nós ouvimos no livro do Êxodo nos fala da aliança e nos traz ali uma lista de pobres, de sofredores, as viúvas, os órfãos, estavam todos ali reunidos. E tem esta lista de pessoas enfraquecidas pela sociedade. Se nós fôssemos pegar essa lista, iríamos aumentar os desempregados, aqueles que perderam o filho, perderam o pai por causa da Covid. Esses são o estrangeiro, esses são os mais carentes da sociedade. E a primeira leitura tem um pacto da aliança. Não fazer esse povo sofrer. Glorificar a Deus, glorificando este povo. O povo sofrido é a porta pela qual nós chegamos a Deus. O povo pobre é a porta por qual chegamos a Deus. Nossa comunidade, no mundo, em nossa família, há tantas pessoas, órfãos, estrangeiras, viúva, que necessita ser amado. E a primeira leitura diz o quê? Que Deus é misericordioso para os pobres. Deus é misericordioso pelos fracos. Deus tem misericórdia. E quem fizer o mal, quem maltratar algum desses pequeninos, a leitura diz que perderá a vida. Deus tirará a vida à espada. De tão importante que é o papel de amarmos os sofredores que passam pela nossa vida. Então a primeira leitura traz aí para nós um grande questionamento. Será que nós respeitamos? Quanta gente na fila para receber o benefício da Covid? Quanta gente com fome, quanta gente desempregada, quanta gente morrendo, quanta gente com problema de saúde mental, quanta gente passando sofrimento neste vale de lágrimas que nós vivemos. E o grande questionamento é, será que nós estamos maltratando o outro? Será que nós estamos tratando o outro como devíamos tratar? Porque Deus vai pedir conta da vida desses pequeninos. Nós somos também responsáveis por eles. Então nós devemos viver uma nova conversão. A porta para entrar no céu, em primeiro lugar, é amar a Deus, e em segundo lugar é amar o próximo. E a gente pode se perguntar, mas quem é meu próximo? O próximo é o marido, o próximo é a esposa, o próximo é o filho, o próximo é aquele que está numa cama de hospital, o próximo é aquele que está na rua pedindo comida, o próximo é aquele que está debaixo da ponte, e assim nós procuramos quem é o próximo. O próximo é o nosso irmão que está mais próximo de nós e principalmente o mais sofredor. O mais enfraquecido é ali que nós temos que fazer brilhar a misericórdia de Deus. Segunda leitura de São Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses. São Paulo, nós ouvimos domingo passado, ele vai a essa comunidade depois de saída de Filipos, onde Paulo é preso, onde Paulo é torturado. E Paulo chega com as marcas da tortura da comunidade dos Tessalonicenses, e ali Paulo anuncia o Evangelho. Aquela comunidade acolhe o Evangelho porque é uma comunidade de pessoas pobres. Eles acolhem o Evangelho. Eles começam a viver como Paulo. Eles começam
a organizar a comunidade. Eles começam a viver a esperança, o amor, a caridade. Eles começam a ser sinal para outras comunidades. Abandona os falsos deuses e servem o Deus da vida. Nós também somos uma comunidade que devemos olhar para Paulo. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e nos perguntar como é que nós estamos vivendo. Será que, domingo passado eu dizia, será que chegar alguém aqui que acabou de sair da prisão, todo espancado, todo machucado pela vida, será que nós daríamos crédito a eles? E o povo de Tessalonicenses fez isso. Deu crédito a Paulo, que chega lá massacrado, que chega lá com a marca da tortura, que chega lá fora da prisão para anunciar, não a Paulo, mas para anunciar Jesus Cristo. E essa comunidade aceita Jesus, se converte, abandona os deuses. Nós abandonamos os deuses falsos. Quanto Deus falso nós temos na nossa vida? O dinheiro, o sexo, o poder, a ganância. Quais são os deuses que nós precisamos abandonar neste domingo para servir a Jesus Cristo? Olhar para a vida de Paulo e muito mais olhar para a vida de Jesus. E outra pergunta, será que a nossa comunidade é sinal de conversão para outras comunidades, para outras famílias? Ou vivemos cheio de mimimi? Às vezes na igreja a gente vive cheio de mimimi. Tem aquele menino que fala mimimi, faz careta. Cheio de mimimi. Você não pode olhar, você não pode falar, você não pode corrigir, você não pode chamar atenção. Por quê? Porque a florzinha católica da comunidade de São José é cheia de mimimi. Deus não gosta de mimimi. Igreja não é lugar de mimimi. Muitas vezes nós vamos à igreja, fazemos o culto, colocamos uma roupa bonita, estamos aqui para glorificar a Deus. Mas Deus hoje pergunta para você, você está vivendo a religião? Tem gente que pergunta, padre, qual é a verdadeira religião? É a católica, é espírita, é Xexunuê? Qual é a verdadeira religião? Vocês sabem o que quer dizer religião? Vem do verbo religare, voltar-nos a nos ligar com Deus. A nossa religião é voltar a estar ligado com Deus. Qual é a verdadeira religião? É quando vivemos o mandamento, é quando vivemos o amor, é quando temos misericórdia dos que sofrem, quando somos sinal. Depois sim, nós vamos ao culto, depois nós vamos à igreja, depois nós vamos à Aparecida, porque senão o nosso culto é um culto morto, é um culto falso, porque nós falamos, rezamos, pregamos, rezamos terço, mas a gente põe o pé para fora, a nossa máscara de cristão cai do rosto. E aí nós somos quem somos, e cheio de mimimi, cheio de mamamá, cheio de não quero isso, cheio de quero aquilo, cheio que minha religião cobra, cheio que eu tenho que rezar, cheio de mimimi porque eu tenho que manter a fé no tempo de pandemia. Ora, você tem a oportunidade aí na sua casa, nós temos a oportunidade de viver o amor. E viver o amor é o quê? Nos colocar no lugar de Jesus Cristo. O que Jesus fala? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Olhe lá para a cruz. Deus nos ama na cruz. O que representa a cruz para nós? O grande gesto de amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Este é o grande gesto de amor. E ele fala, vocês também devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso quer dizer, nós temos também que dar a nossa vida, nós temos também que carregar a nossa cruz, nós temos também que ser cravejados, uma coroa de espinhos, para que o irmão, para que a irmã
tenha vida. E principalmente os mais pobres, principalmente a viúva, o órfão, o sem emprego, aquele que está na fila de um banco esperando sair a assistência emergencial, aquela pessoa que está sofrendo porque perdeu o seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu filho para o Covid. É ali que nós fazemos a religião acontecer, na dor. Por isso Papa Francisco fala, nós temos que ser uma igreja em saída, diz o Papa. Chega de mimimi, chega de não viver o Evangelho. E viver o Evangelho é amar o outro. Os fariseus se achavam tal, se achavam melhor que todo mundo. Fariseu quer dizer separado. Eles eram especiais. Sabe quantas leis eles cumpriam? Eles tinham 613 mandamentos, eles tinham 365 proibições e 248 prescrições. E os fariseus, de novo, como domingo passado, querem armar uma armadilha para Jesus. Domingo passado eles falavam de quem é justo pagar impostos. E Jesus responde o quê? Mostra a moeda. De quem é a cara na moeda? É César, o grande, o imperador. E Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus pede, devolvei a César o que é de César, devolvei a Deus o que é de Deus. A minha reflexão no domingo passado era, será que nós estamos devolvendo a Deus o que é de Deus? Será que nós deixamos de pagar o imposto? Deixa de pagar a luz, cortam a luz. Deixa de pagar a água, tudo nós pagamos impostos. Devolvemos a César o que é de César. Mas será que nós fazemos o mesmo com Jesus? Será que nós devolvemos a Deus aquilo que Ele quer que nós devolvamos, que é amar o outro? Então, os fariseus cumpriam uma religião de fachada, porque eles não amavam, porque eles não cuidavam do pobre, não cuidavam da viúva, não cuidavam do desempregado. Eles queriam, o diálogo deles era os fariseus e Deus. O povo não prestava, o povo era impuro. E aí eles se reúnem com Jesus e com aquela cara lavada de falsidade fala, mestre, qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento? Eles queriam pegar Jesus, porque eles tinham 613. Se Jesus falasse 1, 2, 3, e Jesus fala, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele citou a palavra de Deus, ele citou amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus acrescenta, e ao próximo como a si mesmo. E diz ainda, esses 2 mandamentos vividos, é cumprido todos os mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo é a coluna que nos mantém de pé junto de Deus. Não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos o próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos o pobre, não amamos o doente, não amamos o desempregado. Nós somos mentirosos, porque amar a Deus passa por amar aquele povo sofrido. Amar a Deus exige que nós amemos o outro como amamos a nós mesmos. O que é amar o outro como a nós mesmos? Você já se pôs no lugar de alguém? De alguém que perdeu o pai, perdeu a mãe por causa do Covid? Se colocou no lugar daquele que está debaixo da ponte, passando fome, sem um teto, sem uma casa, sem uma esperança na vida? Amar é colocar-se no lugar. Será que nós nos colocamos no lugar? Tanto o poder religioso quanto o poder político não são verdadeiros enquanto não amar os pobres, enquanto não tiver justiça para todos. E é isso que Jesus vem trazer para nós, justiça.
E a justiça é que todos tenham. Não é que alguns tenham bastante e muitos não tenham nada. Nós vivemos numa sociedade, num mundo onde existe essa desigualdade. E Jesus vem ensinar para nós: amar a Deus, amar o pobre como a si mesmo. Assim nós fazemos a vontade de Deus, assim nossa comunidade, a nossa vida é sinal de evangelização. Nossa vida, quando amamos o pobre, quando amamos a Deus, é sinal que nós estamos cumprindo a nossa religião. Nós estamos religando, nós estamos nos religando a Deus. Não é porque você vem na missa, não é o padre que usa uma roupa bonita. Isso não me leva a Deus. Isso não me leva a Deus. O que me leva a Deus é amar o pobre, é amar o doente, é amar o miserável, é me colocar no lugar. Você daqui a pouco vai estar em casa, vai ter um almoço quentinho, gostoso, o aconchego do seu lar. Você se colocou no lugar de alguém que não tem onde recostar a cabeça? Você colocou no lugar de alguém que daqui a pouco a barriga vai estar roncando de fome e ele não tem o que comer? Você se colocou no lugar de alguém que está lá sofrendo um luto terrível, medo da pandemia? Você se colocou no lugar dessa pessoa? Se sim, você está cumprindo a verdadeira religião. E amar o outro não é falar, ai, eu te amo, querido, eu te amo, querida. Não. Dizia, amor compromete. Amor compromete. Amar a Deus me compromete com a vida do outro. E quando eu me comprometo com a vida do outro, eu tenho que fazer alguma coisa para que a vida do outro seja digna tanto quanto a nossa vida é digna diante de Deus. Então, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.